preciso mesmo fazer a palestra. Vamos lá. Boa noite a todos. Jesus esteja em nossos corações. No período em que Lutero estava encarnado aqui na Terra, reencarnado, existia um ser chamado John Hus, que justamente ia de encontro, né, com as questões da Igreja Católica, porque a Igreja Católica detinha todo o poder do conhecimento, inclusive tirava e colocava reis, né? Então, John Hus, ele era um homem, era um sábio, era um sacerdote, né? Que inclusive ele havia se separado da igreja e era companheiro e parceiro de Lutero, justamente nessa divulgação da Bíblia. Só quem tinha direito a ler a Bíblia era os párocos, os padres, os abades, né, que tinham direito a ler, a ter acesso à Bíblia, e isso era incoerente. Então foi aí que surgiu um movimento de protestantismo, de negação, um manifesto contra essa atitude da igreja, inclusive até mesmo pela questão da Inquisição que acontecia, né, porque se as pessoas fossem contra a igreja, mas na época o que mais estava em voga era as indulgências. Me preste essa chave aqui. Esse chapéu aqui, a igreja vendia e dizia que esse chapéu era de São Miguel, né? Por exemplo, esse copo aqui dizia que era um copo de São Francisco de Assis. E aí vendia tudo isso absurdamente caro. Vendia, né, a sua morte, por exemplo, se você morresse, se um parente morresse, ia para um bom lugar, só iria para um bom lugar se fosse batizado na igreja e se desse os dotes, parte dos dotes, para que a igreja tomasse conta dos seus bens e você fosse para o reino da glória. Era, na verdade, uma coisa muito ilegal, muito correta. E John Hus era aquele ser diferenciado. Era um sacerdote, era um homem que tinha um conhecimento muito evidente da espiritualidade, era um homem que acreditava já naquela época na reencarnação. E ele defendia veementemente que todos deveriam ter acesso ao conhecimento, à cultura, todos deveriam ter acesso às novas ideias e principalmente a Jesus, a conhecer a Bíblia. Esse era o ponto fundamental dele. Em contrapartida, por ele não aceitar as determinações da igreja, porque ele não concordava com determinadas coisas, ele foi colocado na fogueira, foi queimado, né, na fogueira com uma pessoa que estava indo de encontro com a igreja. Séculos depois ele reencarna na França, em Lyon, em 1804, no dia 3 de outubro, como Hippolyte Léon Denis Rivail. E essa reencarnação de John Hus, eu estou falando essa coisa porque vocês vão entender que ele vai sentir as mesmas sensações que ele sentiu quando estava sendo sentido nas labaredas sobre o teu corpo. Ele vai sentir em um dos processos que a Igreja Católica, mais uma vez, evidencia a sua contrariedade sobre o conhecimento. Então, eu vou ser mais rápido nessa questão de Hippolyte Léon Denis Rivail, porque ele era um pedagogo, um cientista. Eu fico impressionado como naquela época, eu sou biólogo por formação. Em minha formação como biólogo, eu tenho especialização em uma parte de zoologia e botânica. Extremamente difícil. Você pega uma galinha, você pega um boi, pega o corpo humano e pega um sapo para poder fazer análise comparativa entre o sistema respiratório do sapo, da galinha e dos animais do boi. Tá? Você analisa tudo, inclusive do peixe, que é uma respiração branquial, que é totalmente diferente. É extremamente difícil isso na faculdade hoje. Kardec já fazia fisiologia animal comparada. Já analisava as espécies. Era um homem formidável. Ele mantinha contato com pessoas da alta sociedade. Dentre eles, um dos maiores advogados que nós temos na humanidade, que é Carlos Lombroso. Um dos homens que conhece a mente humana e conhece a mente de várias pessoas que praticam crime. E ele era extremamente cético e se torna um grande espírito. Ele mantinha contato com um cara que nada mais nada menos chamado Charles Darwin. Mas o que me chama a atenção de Charles Darwin morava na Inglaterra, em Londres.
E ele veio aqui para as Ilhas Galápagos para poder fazer análise justamente dessa analogia, dessa fisiologia animal comparada. E ele escreve algumas coisas, os cientistas começam a dizer algumas coisas, que ele estava indo de encontro com a Bíblia, porque a Bíblia evidencia o criacionismo, e o criacionismo é justamente o surgimento de Adão, né? O fluido vital, Deus dá um sopro, surge Adão. Na costela quebrada de Adão, que isso é uma situação machista, né? Na costela quebrada de Adão, a terceira costela quebrada, surge Eva. E uma mulher que é representatividade do mal na psicanálise. A psicanálise utiliza esse simbolismo para ver Eva como uma coisa ruim. A cobra como uma questão do autoconhecimento. E Adão justamente como aquela coisa da inocência. E me faz pensar, a doutrina espírita me faz raciocinar, para não acreditar no criacionismo, que é justamente um simbolismo. A Bíblia tem várias e várias traduções. Existe um homem hoje no Brasil chamado Haroldo Dutra Dias, que é um juiz de Minas Gerais, que ele conhece o aramaico, que era a linguagem de Jesus, o grego clássico e o hebreu. Ele conseguiu fazer um estudo profundo sobre a questão da tradução da Bíblia. E ele fala justamente que muitas coisas foram modificadas pelos idiomas, depois pelo latim, depois ele vai pelos cada um do seu idioma e cada um coloca o que você quer. Gente, você passa só para uma observação rápida. Tem Bíblias hoje do Testemunho de Jeová que disse que a cobra era médium do mal. Esse termo médium que criou foi Kardec. E na Bíblia, eu li, não é com essa piada não, eu li na Bíblia do Testemunho de Jeová, tem lá, é proibido evocar o Espírito, que inclusive na época de Adão, a Bíblia era médium do mal. Médium? Nesse tempo não existia médium. O termo médium que criou foi Kardec a partir de 1855, 56. Enfim, só para vocês terem uma ideia, porque a doutrina espírita é muito lógica. Eu estou fazendo esse preâmbulo, esse nome fantástico, esse prolegômenos, diabo é prolegômeno, Daniel, é uma introdução, né? Para a gente entender a grandiosidade deste homem chamado Allan Kardec. Então ele vai de encontro com o criacionismo, ele mantém contato através de carta com Charles Darwin, mas um nome que me encanta nessa relação, nesse contato com Kardec e com Charles Darwin chama-se John Russell Wallace. John Russell Wallace. Foi o que esse homem fez? Veio para onde? Veio para a Amazônia, veio para o Brasil. No mesmo período em que parece que o pensamento é realmente cósmico, é universal. Quando está acontecendo em um lugar, está acontecendo em outro. Enquanto Charles Darwin estava lá, perto das Ilhas Galápagos, que era na América do Sul, né, na região do Peru, do Chile e tal, aqui no Brasil, o Wallace estava justamente fazendo a anotação de várias plantas, anotando e vendo comparação do processo evolutivo. Ele pegou tudo, catalogou tudo, tirou o desenho, tal, aqueles caras, levou um cara de desenho e trouxe tudo. Só que houve um naufrágio e ele perdeu parte desse material. Enquanto isso, Charles Darwin estava voltando para Londres, né? E mantendo contato com Kardec, e Kardec desenvolvendo o livro dos Espíritos, perguntando sobre a questão da origem da vida. E tudo coadunava, porque tudo começou com Lamarck, né? Lamarck diz que há um processo evolutivo ao longo dos anos, que tudo passa por um processo de uma célula. E essa célula vai se desenvolvendo em pluricelular, em várias funções e tal. E isso ele foi trucidado pela ciência, Lamarck. Charles Darwin começou justamente no século XIX e o Wallace, nada mais, nada menos, era espírita. Era frequentador da Sociedade Espírita Parisiense de Estudos Espíritas. Pegou todo esse material, mandou para Charles Darwin. Charles Darwin associou, a fama é dele. Mas esse Wallace buscou aqui no Brasil esse conhecimento e se tornou um dos grandes pesquisadores da evolução. E só para você ficar com água na boca, o criacionismo é uma coisa fantástica de se entender. Porque nasceu Caim e Abel, né? Caim e Abel nasceu. Dava tudo errado para Caim. E Abel fazia tudo, dava tudo certinho, tudo assim. Caim foi e matou Abel, eu matava também. Matou, e aí o que aconteceu? Foi para a cidade de Nod. Chegou na cidade de Nod e contou a macaca que povoou aquele só construiu macaco, não tinha mulher na época,
povoou com vários filhos e povoou aquela cidade. Está na Bíblia isso. Né? Então, você que eu não leu a Bíblia, não. E aí foi. Isso é conto da carochinha, mito. Isso é fantasia, isso é simbolismo. Então, o processo é paulatino. Ele vai acontecendo aos poucos. E existem coisas que Kardec pergunta no livro dos Espíritos, os Espíritos são enfáticos. Há temas que vocês ainda não podem saber. Não está no nível ainda espiritual para você conhecer, como essa questão da descoberta. Já estamos até avançando demais com a questão do DNA, que achávamos que era 100 mil, já temos 35 mil DNA. Então, nós estamos avançando para o processo evolutivo. E Kardec, ele vem reencarnar, que é a reencarnação de John Hus, que é este teólogo, que é este filólogo, que é este filósofo, esse sacerdote do bem, que justamente vem sob o comando de Jesus. E quero ressaltar, eu gosto sempre de falar sobre isso quando falo de Kardec. Ele é do mesmo naipe, do mesmo nível, do nível semelhante a Francisco de Assis, do nível de Simão Pedro, do nível de Tiago Maior, Tiago Menor, enfim. Ele é um apóstolo do Cristo, no mesmo nível de Paulo de Tarso. Por quê? Por causa da questão do mérito. Ao longo das encarnações ele foi progredindo e veio com essa missão de implementar a doutrina espírita. Moisés é a representatividade da justiça. Coitado de Moisés. Moisés passou 40 anos, éramos nós que estávamos reencarnados naquela época, extremamente ignorantes. E ele pegou muitos jovens, levou 40 anos ensinando novas coisas, que justamente o povo fala da cidade de Israel. Desculpa. Então ele é a representatividade da justiça e veio com a toga da justiça implementar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não foram enviados por Deus. Na psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel diz no livro O Consolador que os 10 mandamentos não foram enviados por Deus. O único médico de Deus é Jesus. Foram enviados sob o comando de Jesus. Gente, Jesus, ele manipulou todas as moléculas do planeta Terra, né? Desde do hidrogênio, do oxigênio que se juntou formou uma molécula da água, desde do carbono e desde do azoto. Quando você vê lá azoto, é significado de nitrogênio. Então são esses 4 elementos que formam justamente a tabela periódica, que são os elementos da questão orgânica. Todo elemento que tem vida tem esses 4 elementos e alguns outros para compor. E hoje nós temos 118 elementos já desenvolvidos, está lá na tabela periódica. Quando vocês estudavam, eram 109, agora já são 118 pesquisados. Moral da história: Kardec, ele nasce como politineu, casa com uma mulher maravilhosa, né? Que essa mulher, ela tem representatividade muito grande com a Amélie Baudet, de renunciar. Quantos de vocês aqui brigam ou discutem em casa para poder vir ao centro? Porque a esposa não quer, se for homem, porque o marido, o marido não quer, se for mulher, não quer que vá ao centro, vai ter gente que diz assim, leva logo a cama, não sabendo que a pessoa está numa circunstância dessa, numa situação dessa, num ambiente desse, de luz, de paz, está adquirindo uma força para vencer as adversidades em casa. O maior laboratório do centro espírita é a família, é o lar. Quando a gente aqui adquire, aprende, é dentro de casa que a gente treina o que a gente aprendeu aqui. Então, Kardec veio com essa missão na área da educação. Por quê? Tem algum motivo? Tem. Porque a arte, a mola propulsora da evolução, do conhecimento e do progresso, chama-se educação. Jesus veio implementar a terapêutica do amor. Ama a ti mesmo, ama a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua intensidade, com todo o seu espírito, com toda a tua força. E ama o próximo como a ti mesmo. Inverte, como a benfeitora Joana de Ângela diz, faça o inverso. Ame-se primeiro, cuide de você primeiro, goste de você primeiro. A pessoa mais importante do mundo para você é você. Não é teu filho, não é teu pai, não é tua mãe, não é teu esposo, nem tua esposa. É você. O processo de autoamor é indubitável. É uma coisa fundamental para as nossas vidas. Eu preciso me amar, gostar de mim. Disse a benfeitora, podemos dizer assim hoje, Madre Teresa de Calcutá, a pessoa mais importante do mundo para você é você. E depois o mais próximo, quem são mais próximos? A família, os pais, os filhos, né?
Para mim, na relação humana, o problema não é ser egoísta, nem é ser orgulhoso. Para mim, a pior miséria que tem na relação humana é a ingratidão. O pai faz tudo pelo filho e o filho não reconhece e não retribui. Não precisa retribuir não, mas é trazer menos transtornos, trazer menos prejuízo, trazer menos problemas. Então a gente, quando se torna feliz, nossos pais estão felizes também, seja no plano espiritual ou no plano físico. E a gratidão que a gente pode dar para com eles é cuidar deles quando eles tiverem necessidade, na idade mais avançada, na velhitude, na necessidade de carinho, de afeto. Essa semana mesmo eu levei minha mãe para poder estar em contato com a neurologista. A neurologista disse que não precisa fazer mais nada com ela. A medicação manter. E eu falei com o nosso amigo Edson para fazer um tratamento espiritual aqui na casa. E a médica fechou com chave de ouro. Não precisa fazer mais nada. Muito carinho e muito amor. Se tornou uma criança necessitada de afeto e de amor. Quanto amor, quantas noites nossos pais perderam conosco. E agora está no momento de nós retribuirmos. E não é com bens materiais. Eu acho fantástico isso. Não é com coisas pequenas, com coisas materiais. É com afeto, com a companhia. E hoje, brincando com ela, eu brinco muito com ela, só para abrir um parênteses, para você ver como uma situação é tão engraçada. E todo dia de manhã, quando acordo, eu coloco sempre alguma coisa, música, de gospel, alguma música espírita, ou alguma coisa de salmo, alguma coisa. Aí hoje, Cid Moreira estava recitando o Salmo 91. Ela fez de ninguém que ele está contando mentira, tudo que ele está falando é mentira. O Salmo 91. Então, gente, a gente leva essa brincadeira porque é fantástico. E aí a gente vê a beleza que há em nossos pais por ter cumprido com sua tarefa. E voltando para este que se torna, entre aspas, não é verídico isso, o pai do espiritismo é Allan Kardec. Eu vou para o centro espírita kardecista, não existe esse centro. Eu vou para o centro espírita. Porque não existe outro centro espírita. Centro espírita de Umbanda tem as suas características, o seu dogma e a sua doutrina. Eu vou para o centro Y, A, B, C, cada um tem sua filosofia. Mas o centro espírita não precisa dizer que é kardecista. Porque ele não implantou o kardecismo. O kardecismo não é uma ideia de Kardec. Kardec, como um professor, escreveu livros na área da matemática, na área da pedagogia, implementou junto lá com o rei Carlos V, se não me falha a memória, o sistema educacional público, né? Então, a gente percebe que ele teve uma grande influência na educação. Passou 50 anos trabalhando com a educação. Ele nasceu em 1804. Quando chegou aos 54 anos, que ele completa 50 anos de vida, que isso bate certinho em 1854, ele é convidado por um amigo para ir ver as mesas girando, as mesas dançavam e tal. Na verdade era um termo mais coerente. Ele, não, isso é magnetismo. E o cidadão que chamou ele não tinha muita... aquele cidadão meio atrapalhado, que ele disse, não, tudo bem. No ano seguinte, né, um cidadão com mais raciocínio, mais seriedade, convida-o para ir para a casa de uma Dona Maison e ver as mesas girantes. E as pessoas perguntavam às mesas girantes tudo que a gente não deveria perguntar. Quanto a senhora deveria gastar para plantar na sua terra? Qual é o carro que você deveria comprar? Você perguntava às mesas. Que brinquedo você deveria comprar para minha sobrinha? Eram essas perguntas idiotas. E todas a minha mesa sempre respondia. Quando o Kardec perguntou quem é Deus, opa, a mesa parou. Alguém inteligente, sábio, fez alguma pergunta sábia. E isso é muito fácil. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Semelhante atrai semelhante. Se você é uma pessoa boa, você é uma pessoa boa. Se você é uma pessoa inteligente, atrai pessoas inteligentes. Por que eu estou falando isso? Porque perguntas inteligentes, respostas inteligentes. É tão chato estar diante de pessoas burras e idiotas. Por quê? São burras não, porque não cultivam a inteligência. Porque não estimulam o estudo. Porque não buscam a sabedoria. A sabedoria é trazida do espírito. Mas a cultura entra pelos olhos e pelos ouvidos. Peguei na orelha e pelos olhos. Então entra pelos ouvidos e pelos olhos, com a leitura, com a audição de uma palestra. Então com o vídeo eu vou ouvindo e vou aprendendo. Na aula de um professor, isso é conhecimento. Isso é cognição. Eu estimulo meu cérebro a aprender novas coisas, a memorizar. Mas a sabedoria vem do Espírito.
Então ele, como era um espírito muito sábio, Kardec é um espírito altamente evoluído. E eu quero entrar logo de sola numa situação. O cidadão que desencarnou hoje, Richard Simonetti, criou a maior polêmica há anos atrás, aí, dizendo que Chico Xavier era a reencarnação de Kardec. Não é e nunca foi. Primeiro, Chico Xavier declarou isso verbalmente, isso está escrito. Ele estava encarnado na época e ele era uma das médiuns que estava com em torno de 14, 16 anos e trabalhou com Kardec, Dona Jafé. Era a senhorita Jafé. Então, Chico Xavier, não, e até porque Kardec não precisa mais reencarnar na Terra. Já está em planetas felizes. Já cumpriu a tarefa dele. E outra que eu quero lembrar aqui, fique gravada aqui, tem um bocado de idiota aí, médio, mistificador, dizendo que está recebendo mensagem de Chico Xavier. Nenhum está recebendo mensagem de Chico Xavier. Palavras de Chico Xavier, abre aspas. Eu não preciso falar mais nada. O que falei, já escrevi e já está tudo registrado aí. Não precisam dar mais comunicação. Lá em Salvador, não vou citar o centro, tem um cidadão que recebe um espírito que é de Chico Xavier. Só se for qualquer outro Chico. Chico do Pelé, Chico do Pão, qualquer outro Chico. Menos Chico Xavier. Ele declarou isso. Procure as obras de Chico Xavier que falam sobre isso. O bate-papo debaixo do abacateiro, o Evangelho segundo Chico Xavier, ele escrevendo, não é mensagem não, é ele falando, ele ensinando. Pode procurar esse livro que você acha. O Evangelho segundo Chico Xavier. E outros livros que falem dele pessoalmente. Então eu quero tirar logo esse processo aqui. Ele não é a reencarnação de Allan Kardec. E ele declarou que não vai dar mais comunicação. O que ele quis falar, já falou, gente, são 92 anos que o homem andou falando, né? Então, mais de 70 anos com a mediunidade. E Chico Xavier é um notório maior. Eu particularmente, uma vez eu fui fazer uma palestra em um centro aqui na nossa cidade, que eu não vou falar, que o cidadão teve vontade de me chamar para ir lá de novo, mas eu não irei jamais. E se eu for, vai ter algumas condições, porque o cidadão, inclusive, negou em público o que eu disse. E lhe digo, o maior médium de todos os tempos chama-se Francisco Cândido Xavier. Mas Daniel, por que de todos os tempos? Porque muitos outros médiuns, inclusive no tempo de Jesus, rapaz, passava João Evangelista e Simão Pedro, a sombra deles, que era a energia dele, a sombra dele passava e curava várias pessoas. É um tipo de mediunidade. Mas eu estou falando em tipos, quantidades de mediunidade que Chico Xavier tinha, que eu irei falar. E particularmente, para mim, ele é o maior médium de todos os tempos. Divaldo fala, Divaldo Franco diz que ele é o maior médium do século XXI. Eu particularmente acho o maior médium de todos os tempos, em termos de tipo de mediunidade. Você tem vários tipos de mediunidade, vários. E eu vou citar algumas aqui, vocês vão ficar encantados. Então, para terminar a questão da base, do fundamento de Allan Kardec primeiro era cético. Era cético. Você sabe o que é ser cético? Na ciência, um homem cético é fundamental. A dúvida na ciência denota capacidade de conhecimento. Para você implementar uma teoria, uma hipótese, você tem que criar dúvida. Por que isso? Por que aquilo? Qual o objetivo? Qual a necessidade? Qual o efeito? Qual a causa? Qual a necessidade disso? Então você tem que ter todo um perfil para isso. E Kardec, Zéfiro, que era o companheiro dele de uma outra encarnação, teve que se apresentar 4 vezes em médios diferentes para se apresentar, para ele acreditar. Chega um espírito, chega um determinado médium aqui, eu não sei se nessa casa o nosso irmão Edson vai permitir, mas chega aqui a dar uma comunicação, foi doutor Bezerra, foi não sei o quê. Oxe, que doutor Bezerra? Só foi o doutor Bezerro. Para você entender e compreender uma comunicação de espírito, primeiro, espírito superior não fala a questão pessoal, ele fala no geral. Ele dá um ensinamento universal. Segundo, a linguagem é rica.
E não há erro de português, porque os espíritos superiores, eles dominam a língua na qual eles vão falar. Não tem erro de português, não se fala errado. Segundo, o médium, está no livro dos espíritos, a questão moral do médium não implica na questão da mediunidade. Ele é médium mesmo sem moral. Mas para espírito superior da comunicação é necessária a moralidade do médium, porque há uma imantação, uma conexão do perispírito. E o perispírito de um espírito superior é muito difícil de se conectar com o médium. Um médium que bebe, um médium que fuma, que tem uma vida desregrada, que tem uma vida totalmente voltada para o mal. Então, quando uma pessoa tem uma comunicação de um espírito superior, de um espírito instrutor, veja o conteúdo, veja a mensagem, observe o conteúdo da mensagem, observe tem todo um processo para você analisar. Está no livro dos médiuns. E Kardec ensina-nos isso. Então, Kardec não acreditava em todos os espíritos e nem todos os médiuns. Ele pesquisava, ele analisava. É tão massa hoje o WhatsApp, né? Você pega uma mensagem, inclusive esses infelizes agora bloqueados, você pode passar uma mensagem para 20 pessoas. Mas Kardec, no tempo dele, escrevia do próprio punho uma pergunta: que é Deus? Ele escrevia e era caneta tinteiro, tinha que ficar toda hora botando lá na tinta, aí botava e tal. Pegava essas perguntas, mandava para vários médiuns na América do Norte, mandava para médiuns na Europa e na Ásia. Esses médiuns, essa pergunta, uma perguntinha do livro dos Espíritos, foram respondidas por vários médiuns, que aí os médiuns perguntavam aos Espíritos, ele via, ele pegava mais coerente e botava a resposta. Em 1857 saiu a primeira edição do livro dos Espíritos, com 501 perguntas. Depois ele acrescentou mais, ficou 1019, que é essa edição que nós temos. E aí ele achou que tinha que ter algo para mais periodicamente, um periódico, uma revista, e fez a revista Espírita, que é, se vocês puderem, acesse, que é fantástico, porque tem textos resumidos, tem mensagens de São Luís, tem mensagens de Santo Agostinho, de Erasto, e aí você bota lá no Google, bota lá Revista Espírita, aí vai aparecer as datas, os anos, né, 1859 até 1869. Então tem lá as edições. Então, nós vamos aprender a doutrina espírita com contato com a leitura. Nós espíritas fomos eleitos pelo IBGE os religiosos que mais leem, que mais estudam, que mais leem livro durante o ano, leem média de 5 a 6 livros por ano. Está no IBGE isso. Então, o espírita ele se torna diferenciado porque ele busca adquirir conhecimento na área da filosofia, na área da ciência e na área da religião. Porque a religião está associada aos cunhos morais. A doutrina espírita é uma religião, uma ciência que busca a verdade, é uma filosofia que busca a sabedoria com consequências morais. Todo espírita por si só, ele deve buscar a consciência. E a consciência é o local onde estão registradas as leis de Deus. E se nós buscarmos, perguntando à nossa consciência, onde estão registradas as leis de Deus, perguntar a ela, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Como sair dessa situação na qual me encontro com você, as minhas adversidades, a sua consciência vai responder. E Kardec foi muito enfático. Nós espíritas gostamos muito de colocar a culpa nos espíritos. Eu estou passando por isso que é meu obsessor. Eu estou passando por isso que é espírito feliz. Não, não. O primeiro pensamento é seu. Se eu penso em minha irmã com ódio, vem uma galera associada mentalmente, e aí cria uma rede. E aí começa a me estimular a pensar no ódio, a pensar na ira, a pensar no mal. E aí essa conexão fica difícil, é um trabalho danado para poder desconectar. Então o primeiro pensamento é meu. Então por isso devemos fazer o quê? Pensar no bem, viver no bem, pensar na caridade, pensar na esperança, pensar no amor, pensar na paz. E outra, é um processo trino, né? Como disse Buda. Buda disse nas suas verdades, tem 4 a 8 verdades, mas eu vou citar 3. Pensar corretamente, falar retamente e agir sempre de forma correta e certa. Então, se nós estivermos coerentes com o que nós falamos, pensamos, e com o que nós falamos, com o que nós fazemos, nós estamos alinhando o nosso pensamento para a verdade, que a verdade nos libertará. Geralmente fazemos o contrário.
Pensamos uma coisa, falamos outra, reagimos totalmente diferente. Isso significa, no direito, demagogia. Isso significa, no conhecimento da filosofia, hipocrisia. Então, Kardec foi um conhecedor da filosofia, foi um conhecedor da matemática, e ele instituiu um centro espírita, Sociedade de Estudos Parisienses, né, de Estudos Espíritas Parisienses, que nesse centro espírita foi justamente a escola para que nós aprendêssemos a doutrina espírita. Né? Foi o protótipo, mas associado a todo esse processo em 1857 em diante, do século XIX, aqui no Brasil também, tudo começa na Bahia, no Brasil, em Mata de São João. Já havia comunicação com espíritos, que inclusive a polícia não conseguia adentrar a casa porque tinha um bloqueio espiritual muito grande, né? Mas isso está associado, inclusive, Divaldo teve acesso a esse registro policial, que ele passou para a Federação Espírita do Estado da Bahia. E aí, depois, ano seguinte, veio o Luiz Olímpio Telles de Menezes, que mantinha contato com Kardec através de cartas, né? E Kardec mandou para ele um exemplar do Livro dos Espíritos em francês. Ele, como era jornalista, Luiz Olímpio Telles de Menezes era baiano, e começou a estudar e entrava em contato com os espíritos do grupo familiar, né, que ele implementou, e aí começou a desenvolver, né, a doutrina espírita no Brasil. E não foi à toa. Kardec fez todo aquele trabalho de codificação. Você pergunta, que diacho é codificação, Daniel? Codificação é o exercício que você tem de criar, não é de criar, é de você tirar algo que está em algum lugar e transcrever de alguma forma, tipo assim, é um ditado. Lembra da escola, quando a gente fazia ditado, a professora escreva aí tal palavra, Y palavra, X palavra. A mesma coisa Kardec fez. Mas tem o mérito dele, porque em muitas obras tem sempre a nota dele. Sempre tem uma nota dele. Em todos os livros tem uma notinha de Kardec. E aquela notinha de Kardec não é fraca não. Pode dar outros livros. Tanto é que Kardec deixa a obras póstumas. Depois que ele desencarna, pegam e veem este livro com vários e vários outros temas. Então Kardec implementou, né, ou codificou o Livro dos Espíritos, que é encantador. Né? O Espírito Viana de Carvalho aparece para Divaldo, manda ler ele várias vezes, até o dia do seu desencarne. Muita gente diz que é de Joana de Ângeles. Não é, foi Viana de Carvalho, que é um espírito altamente estudioso, que quando encarnado, esse Viana de Carvalho, um cearense, Viana de Carvalho era major, tenente-coronel do Exército, e a igreja brasileira perseguia muito ele, que aqui no Brasil não era laico, era católico na época, e mandava ele para os interiores, expulsando ele, porque em todo lugar que ele ia implementar um centro espírita, implantar um centro espírita. Aí, em vez de fazer isso, deram um tiro no pé, que hoje tem vários centros espíritas, graças a Viana de Carvalho. Quando Viana de Carvalho estava divulgando o espiritismo pelo Brasil, Divaldo estava no plano espiritual, o acompanhando na equipe espiritual, a esse trabalho de divulgação espírita que Divaldo faz hoje em vários países, em várias cidades. É o trator de Deus, que Chico Xavier denominou Divaldo Franco de trator de Deus. Era um amigo e irmão. Divaldo tinha tem uma admiração muito grande com Chico Xavier, porque Chico Xavier é realmente uma antena da NASA. Nós que somos médios, temos uma anteninha, essa anteninha pequena dentro de casa, que às vezes fica dando um bocado de problema para sintonizar. Kardec era uma antena Chico Xavier era uma antena altamente potencializada, e outros médicos, como o próprio Divaldo, Ivone Pereira, vários médicos também tinham uma capacidade muito grande. Mas ele conseguia entretecer vários tipos de mediunidade. Então, saindo da questão de Kardec, o espírito São Luís, que era o espírito guardião da França, pede a Ismael para receber vários espíritos para encarnar aqui no Brasil e dar continuidade ao espiritismo no Brasil. Hoje somos o maior país espírita do mundo, né? E que muitos procuram seguir o que Kardec nos ensinou. E digo a vocês,
se você for para qualquer centro espírita que não está condizente com as obras kardecianas, pode sair, porque não é um centro espírita. É centro espiritualista, mas não é centro espírita. Porque quem segue Kardec está dentro, rapaz, é fantástico. Quem é médium, não lê o livro dos médios, ele parece estar conversando com você. Quando você é médium, você sente a presença do espírito infeliz, de um espírito sofredor, você sente náusea, dor de cabeça, sente uma inquietude, sente o emocional, um ataque cardíaco, uma coisa ruim, né? Porque você sente a presença do espírito. Quando é espírito superior, você sente paz, energia, alegria, tranquilidade, amorosidade. E você sente tudo isso que está no livro, você sente, né? Então, Kardec fez toda essa catalogação. É a parte experimental, é a parte científica, digamos assim, da mediunidade. E é a única doutrina do mundo que conseguiu reeducar a mediunidade. No candomblé, os nossos irmãos, que têm um trabalho muito bom na área do candomblé, eles têm as características dele. Do Umbanda, enfim, cada religião tem a sua capacidade de entendimento. Mas quem conseguiu codificar, criar métodos, criar um sistema. Mas Daniel, o que acha o sistema? Sistema é quando você, na escola, é um sistema escolar. Você começa a beber, lá aos 3 anos, vai aumentando as dificuldades, Fundamental 1, Fundamental 2, vai aumentando, o ensino médio vai para a universidade, e depois você vai para o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. Isso é uma sistematização. É a mesma coisa na doutrina espírita. Quando a pessoa vem ao centro espírita, não pode participar de reunião mediúnica porque não tem conhecimento. Não sabe como lidar, tem que aprender primeiro. Todos somos aprendizes. Então, a questão de Chico Xavier, no Brasil, o espiritismo foi, digamos assim, foi incrementado, foi implantado graças ao trabalho deste jornalista Luiz Olímpio Teles de Menezes. Ao longo dos anos, vem reencarnando espíritos incomparável, que é a amorosidade de Adolfo Bezerra de Menezes. Que espírito que renunciou ir para um planeta maior, que fora convocado por Celina, que é a secretária da Mãe Maria Santíssima, deixou de ir para um planeta superior, melhor, onde a felicidade, onde o bem estará imperando, e pediu a ela que permanecesse na esfera da Terra, ajudando a várias pessoas. Hoje, Bezerra de Menezes tem mais de 10.000 espíritos sob o teu comando. Começou no Brasil, expandiu para a América do Sul, América Central, uma parte da América do Norte, dos Estados Unidos, e hoje uma parte da Europa já. São 10.000 espíritos sob o comando, chama-se Falange do Bem, sob o comando de Bezerra de Menezes. Então, Bezerra de Menezes é aquele espírito que representa a caridade. É aquele espírito que representou a renúncia. A renúncia de si mesmo em prol do outro. E aí vemos outros espíritos como Eurípides Barçanufo, que instituiu o sacramento em Minas Gerais, uma escola com um protótipo da doutrina espírita. Então ele ensinava as pessoas, inclusive ele reencarna antes de Chico Xavier, né? Desencarna mais ou menos com 30 e poucos anos, e quando ele desencarna, algum tempo depois, reencarna Chico Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier é uma pessoa, é um ser realmente altamente evoluído. E a gente se pergunta, como é que esse homem chegou nesse estágio? Gente, na doutrina espírita e no plano espiritual, não há privilégios. E não há, tipo assim, como é seu nome? Leila? Leile. Eu pego Leile, eu simpatizei com ela, ela vai estar no estágio superior, vai estar numa situação meritória, porque eu quero. Eu sou já um espírito superior? Não. É uma construção, é uma conquista. Para ele chegar nesse nível onde ele chegou, ele reencarnou várias vezes, inclusive desde lá do Egito até os dias de hoje. E vem reencarnando como médium, vem reencarnando como um espírito difícil, como um espírito que passou por dificuldades, que foi vencendo ao longo das suas reencarnações. Então, para chegar nesse nível de mediunidade, algumas que eu lembrei. Vamos começar com alguma que vou deixar você logo com inveja. Chico Xavier tinha uma chamada psicometria, não. Você estuda, você lê, né? O seu trabalho e tal. Chico Xavier botava a mão aqui, minha irmã, assim,
5 minutos depois ele sabia tudo que estava no livro. Você abria na página 350 e perguntasse a ele o que está na letra, que a gente divide pelos parágrafos, né, em português, na letra, no quinto parágrafo aí, qual é a frase que está? Ele lhe dizia. 5 minutos ele lia o livro todo. E não tinha negócio de grossura não. Quanto mais botava a mão, 5 minutos, ele sabia tudo que estava no livro. Essa psicometria, ele botava a mão aqui na mesa, sabia toda a história da mesa, quem fez a mesa, de quem foi o dono, qual o histórico da mesa, qual o fator emocional que está referindo-se à mesa. Entrava nesse ambiente, ele sabia de tudo que estava acontecendo. Divaldo disse que ele tinha uma mediunidade, que eu esqueci o nome agora, que era associada ao aroma. Saía dele um aroma que as pessoas sentiam um cheiro de flor. E Divaldo conta coisas fantásticas que não está em livro. Tem uma, meu Deus do céu. Essa, eu vou contar a vocês, é fantástica. Divaldo conta em palestra. Foram para a casa de Chico um grupo de pessoas. E aí, esse grupo de pessoas ia fazer uma atividade e Chico Xavier saíram da casa dele, e Chico estava conversando com um cravo negro, que é uma flor extremamente rara e muito bonita. Cravo negro. Lindíssimo, as pétalas são negras mesmo. Eu já botei no YouTube e vi. Aí, no Google já vi. Aí está Chico Xavier conversando com um cravo negro. Oh, fique bonito. Eu estou inventando, né? A conversa não me lembro. Mas estava conversando. Aí foram andando. Quando estava andando, Divaldo pensou, ih, rapaz, irmão Chico está ficando doido. Ele conversando com as flores. Como é que ele vai conversar com as flores se as flores não têm essa ligação? Como é que ele vai conversar? Meu Deus. Divaldo pensando e não falou com ninguém. Passaram-se 26 anos. Conte aí. 26 anos. Divaldo foi fazer palestra já em Uberaba. Ele estava em Leopoldo Machado. Foi em Uberaba. E Divaldo estava encantado com um pesquisador inglês que havia feito análise emocionais das plantas. Quando você está com raiva, a planta sente. Quando você está com ódio, a planta sente. Quando você está com harmonia, com equilíbrio, a planta sente as emoções, as sensações. Esse pesquisador botou aparelhos, botou fios e começou a analisar e perceber que as plantas sentem as sensações. E disse que Divaldo empolgado falando, Chico sentado olhando para ele. Né? Tal. Quando terminou a conversa, o irmão falou assim, irmão Divaldo, gostaria de falar com você. Ou o Divaldo empolgado, pois não, meu irmão, então aquela coisa toda. Quer dizer, meu irmão, que para conversar com as plantas, você teve que saber de um amigo inglês, um pesquisador inglês, que as plantas nos ouvem, né? 26 anos atrás, você pensou que eu era louco quando eu estava conversando com o meu cravo negro, né? Divaldo disse que não sabia onde botar o pé. 26 anos depois, Chico Xavier tinha captado o pensamento de Divaldo e falou aí, percebam, Divaldo ficou assim apaixonado. Então, gente, é uma mediunidade fantástica, de muito amor. E digo, Chico Xavier, gente, é um exemplo para todos nós. Por que exemplo? Porque ele foi uma pessoa que tinha muita capacidade mediúnica, tanto que a NASA veio medir a sua aura, que tinha 30 metros de raio, né? Os cientistas, 50, enfim, ou 20 a mais, né? Vou botar 60 porque essa é com minha conta. Então o que acontece? É um exemplo para todos nós. Psicografou mais de 468 livros. Por que mais? Porque descobriram agora, quando ele psicografava, ele dava as mensagens para uma pessoa guardar. Essa pessoa guardou numa mala e descobriram agora uma quantidade imensa de mensagens psicografadas que vão publicar pela Federação Espírita Brasileira mais 15 livros. Perceber a capacidade. Psicometria, bicorporoidade. Oh, meu Deus do céu, como era bom ter bicorporoidade. Você sabe o que é bicorporoidade? Eu estou aqui e estarei em minha casa também. Teve um assalto dentro do centro, onde ele estava, e o ladrão estava armado, inquieto e tal, ele ficou num cantinho, procurou um cantinho, se concentrou, se desdobrou, foi lá no posto policial, chamou os policiais vieram, prenderam o ladrão, e alguém perguntou, como é que vocês sabiam que aqui tinha assalto? Chegaram na hora certa, geralmente a polícia chega depois. Não, seu Chico que foi chamar a gente. Como se ele estava aqui no campo?
ele se desdobrou, ele fez o processo de bilocação, você está em 2 lugares, né? E esses são os tipos de mediunidade gente, a questão das cartas, as cartas. Peguem o livro No Domínio da Mediunidade. André Luiz fala no processo das cartas. É dificílimo para o médium. Porque o espírito é trazido, ele manda a mensagem e fica impregnado como se fosse um espelho, e esse espelho capta a mensagem e psicografa a mensagem. É difícil. E tem um que eu acho encantador. Não brinque com o médium, porque médium sabe de coisas que ele tem percepção. Foram 2 jornalistas desmistificar Chico Xavier. Esqueci o nome do povo sujo, mas depois eu lembro. Foram lá, botaram o nome fictício e doença fictícia, ou seja, doença falsa. Hoje o nome bonito é fake news, né? Fake news botou o nome falso, foram os 2. Davi Nasser e o outro não me lembro, foi o Jornal Cruzeiro. Aí botou lá, doença falsa, ele não tinha a doença, e o nome dele falso, os 2. E Chico sentava, tinha um palestrante, enquanto sentava, ele pegava todos os problemas que as pessoas botavam no papel, ele pegava com a mão esquerda, juntava com papel em branco, Chico Bezerra de Menezes psicografava, pegava, olhava, psicografava, a pergunta da pessoa e a doença e o diagnóstico do Bezerra colocava. Quando deu a todos, no final deixou. Aí Bezerra chamou o cidadão pelo nome, o senhor Davi Nasser. Ele tomou um susto, porque ele não havia botado o nome dele, botou o nome falso. Senhor Davi Nasser, a sua resposta está aqui, ó. Quando ele olhou, sabe o que foi que Bezerra respondeu? Para mentira, o remédio é a verdade. Para a mentira, o remédio é a verdade. A partir dali eles passaram a perseguir Chico Xavier. Chico Xavier, se vocês assistirem o Pinga Fogo, que coisa encantadora. O pastor faz uma pergunta lá do Beleléu para ele, lá do não sei aonde e tal. Ele responde porque ele também está sob a inspiração de Emmanuel, de vários outros espíritos, né? Geralmente quando o médium vai para esses locais, há uma preparação espiritual que você não tem dimensão. Divaldo conta muito isso nas suas palestras, que quando ele vai para essas coisas desafiadoras, né, ele pede muito ajuda a Joana e aos outros espíritos para os fortalecerem e não passar vexame. E o pastor pergunta lá no Pinga Fogo, se vocês assistiram no YouTube hoje, fantástico, uma imagem maravilhosa que remasterizaram. Aí pergunta tal, uma parte da Bíblia, ele responde, sua Bíblia é tal, o capítulo tal que você leu e tal, e eu leio a Bíblia Y e tal, e tá lá assim, explica isso. Então todos ficam pasmos. Porque quando você é um médium verdadeiro, quando você é um médium fiel a Jesus, a mediunidade dele, Emmanuel chamou uma atenção muito grande para a questão da mediunidade com Jesus. Se você está com Jesus, você vive momentos inolvidáveis, inesquecíveis. Então Chico Xavier não queria aparecer. Agora eu quero chamar a atenção para uma coisa, ele era ser humano. Tinha defeitos também. Quando Chico Xavier estava chateado, sai de perto. Ele dizia muito lá aos confrades deles, que mandava lá era ele. Porque algumas coisas estavam acontecendo, o povo achando que ele era bom, de jeito nenhum. Ele punha disciplina, respeito e responsabilidade. Era muito rigoroso com as suas coisas. Então, Chico Xavier é um exemplo para todos nós de disciplina, que fora a primeira palavra que Emmanuel ditou a ele para que ele se tornasse um grande médium. Disciplina, disciplina, disciplina. Então, a disciplina nos fortalece para a liberdade. A disciplina faz com que sejamos mais comedidos na fala. Então, além da psicometria, da psicografia, da psicofonia, olha que frase fantástica. Todos nós gostaríamos, sempre na mediúnica, gostaríamos de receber mensagens de espíritos evoluídos. Olha a frase de Chico Xavier. Eu me sinto muito bem quando eu dou comunicação de espírito sofredor, de espírito necessitado, de espírito doente, porque eu estou fazendo uma caridade. E espírito superior não está precisando de caridade. Então a gente precisa ajudar ao outro. Então, o
que fez ele se tornar um grande espírito, um grande espírita, foi a vivência da caridade. Foi a vivência do amor. A mediunidade ajudou, mas a sua persona, a sua pessoa vivenciava a caridade. E para finalizar, eu gostaria de lembrar de duas coisas. Quando Chico estava à tarde, domingo, sábado à tarde, ele veio visitar uns necessitados, fazia parte de uma ponte, né, próxima ao centro. Ele levava sempre farnéis. São farnéis, essas doações de alimentos, né, de roupa, de suprimentos para aquelas pessoas necessitadas. Debaixo de uma ponte quebrada existiam vários mendigos, vários necessitados. E ele estava muito triste porque não tinha dinheiro. Parte dos recursos era apenas o datilógrafo do Ministério da Agricultura, né? Era uma pessoa muito simples, né? E Chico estava chorando porque não tinha nada para doar às pessoas. E Bezerra apareceu. Bezerra de Menezes apareceu para ele e disse: vamos fluidificar esta água, colocar uma medicação para que as pessoas se sintam preenchidas na sua fome, na sua sede. Levaram a água e Chico já apreensivo. Quando chega nessa ponte, o povo, eu adoro o povo, como eu disse a vocês, eu adoro as pessoas pelo sentido da ingratidão. Não? A ingratidão é uma coisa interessante. Você faz 1000 vezes. O dia que você diz um não presta. Então o Chico chegou lá acolhido, triste, um bonezinho na cabeça, e disse: ó, gente, eu não tenho nada para doar hoje. Aí o pessoal: não pode, eu sou pobre e exigente, não pode. Frase de São Vicente de Paulo, abre aspas, o pobre é exigente e ingrato, fecha aspas, de São Vicente de Paulo. E aí disse o que fazer. Infelizmente não tenho nada para doar para vocês. Não temos dinheiro para comprar, os alimentos não foram doados, infelizmente. Levantou uma mulher, sempre tem uma mulher, um negócio sério, né? Não, uma mulher levantou e disse: não, vamos ajudar o irmão Chico, vamos repartir o que nós temos hoje, porque infelizmente ele não trouxe, mas não é culpa dele, porque ele traz todo sábado. Enquanto isso, chegava um caminhão se aproximava com a luz forte, o farol alto, e da boleia do caminhão o motorista pergunta: quem é seu Chico aí? Ele ficou logo, o jeitinho mineiro dele, ficou um pouco recatado, disse: seu Chico, gostaria de falar com o senhor. Pois não, eu vim trazer um farnelzinho para o senhor, uma carreta de 18 pneus, né, imensa, para o senhor, de um médico que o filho morreu e que foi assistido pelo senhor, recebeu ajuda, e ele trouxe essa doaçãozinha para o senhor. Mas teve um acidente na estrada, eu me atrasei e infelizmente não deu para chegar no horário mais cedo. E infelizmente eu ia voltar para São Paulo. Quando eu saí e entrei no caminhão, apareceu um velhinho barbudo, de cabeça branca, né? E disse-me, todo de branco, e disse-me que vocês estavam aqui. Ele fez que não disse ser velhinho, ele disse aí que é Bezerra. Então Bezerra de Menezes tinha se materializado, o motorista ia embora, Bezerra se materializou e fez: olha, meu filho, só não tire a roda, agora você tem que tirar tudo. E doou todo aquele material que estava lá para aquela família. Então Chico Xavier, ele não é apenas reconhecido pela mediunidade, meus irmãos, gravemos isso. Ele, Divaldo e muitos outros, Divaldo é reconhecido não somente pela oratória, não somente pela mediunidade, mas por nada mais, nada menos de 100 mil atendimentos anuais na Mansão do Caminho. São atendidas crianças, jovens e adultos. E na Mansão do Caminho é proibido cobrar qualquer coisa. É tudo de graça. A Mansão do Caminho é tudo de graça para você entrar, receber, ser acolhido, independente de cor, de credo. Uma do povo mais acolhido lá é católico e evangélico. Evangélico com a cara de Satanás, mas vai para lá. É verdade. E para finalizar, Chico, quando desencarnou, o homem era demais. Quando desencarnou, o fulcro de luz dele foi tão alto, diz os Espíritos, que ele ajudou a orientar outros espíritos que estavam vagando pelo planeta Terra a subir para o plano espiritual. Mas o que eu quero contar não é isso. A benfeitora Joana de Ângeles, pelas mãos abençoadas de Chico, de Valdo Franco, disse que Chico Xavier
foi recebido pessoalmente por Jesus. Quando a gente desencarna, vai uma galerinha receber a gente, né? Nossos familiares do passado, nossos obsessores, vem meu filho, agora que eu vou te pegar, né? Nossos obsessores, anjos guardiães, né? Enfim, o resultado do que nós fizemos aqui na Terra é que vai ser o nosso desencarne. Mas vamos para o hospital e vamos ser recepcionados primeiro pelo anjo da guarda, pelos espíritos familiares que já desencarnaram. Quem foi receber, quem desceu lá dos altiplanos espirituais para recepcionar Chico Xavier, nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus Cristo. Claro! Olha o lastro do trabalho do homem, mais de 70 anos trabalhando em prol do bem, em vivência do bem. Não pela mediunidade, a mediunidade sim, foi muito forte, mas pela persona dele, porque você pode ser um médium ruim para fazer o mal, mas ele entreteceu dentro de si a caridade, a vivência do bem. Então imitemos Chico Xavier, imitemos Allan Kardec, porque é a ponte, e imitemos o chefe, que é Jesus. Para finalizar, eu gostaria de finalizar com uma frase fantástica que Divaldo nos diz numa palestra, que ele diz assim: em vez de procurar o colega, procure o chefe. Vocês querem saber quem é o chefe e quem é o colega? O chefe são os obsessores, são nossos companheiros que estimulam o mal. Os colegas são aqueles que nos trabalham para o mal. E o chefe é Jesus. O chefe, chegamos o chefe, é Jesus. E às vezes a gente dá vazão ao nosso querido colega que nos estimula com o mal. Então, Kardec, estudo. Chico Xavier é o exemplo. Então, tem várias e várias outras mediunidades que você... Só uma que está associada à vida dele, que não é uma mediunidade, é uma capacidade psíquica dele, é um animismo, de ele olhar para você e ver todas as suas companhias espirituais que são dupla vista. Né? E a mediunidade que ele tinha era de progressão, de estímulo do bem, de vivência com Jesus. Para finalizar mesmo agora, só para você perceber a diferença de espíritos, Emmanuel, quando entrava na sala, adentrava a porta, todos silenciavam no plano material e no plano espiritual, por causa da moral, do comportamento, do tipo de conduta de Emmanuel. Quando o doutor Bezerra chegava, da porta até chegar à proximidade da mesa com Chico Xavier, levava em torno de 15 minutos. Bezerra de Menezes ouvia um, atendia outro, auxiliava outro, por causa da amorosidade. E a energia que tocava o coração de Chico Xavier e de todos os outros que vivenciam o bem é o amor. Muita paz para todos.